A obra do pintor Pedro Américo, nascido na cidade de Areia, no Brejo Paraibano, é o registro mais icônico do Grito do Ipiranga. Foi pintado mais de 60 anos depois, a pedido da família real. Mas nesse processo, que culminou com a separação de Portugal, outros paraibanos cruzaram o destino da família real. Domingo, 31 de agosto de 2022. A loja maçônica de Itambé, em Pernambuco, comemorou 40 anos de sua reinauguração. Na solenidade, convidados e maçons lembravam o tempo todo que dali brotaram os ideais de separar o Brasil de Portugal. Aqui foi a porta de entrada da maçonaria no Brasil. O Areópago de Itambé foi fundado em 1796 pelo paraibano Manuel Arruda Câmara. Ele nasceu em Pombal, se formou em botânica, estudou em Montpellier, na França, e depois na Universidade de Coimbra, a mesma universidade onde estudou o patriarca da independência, José Bonifácio. Muitos dos brasileiros que estão estudando em Portugal, em Coimbra principalmente, ou na França, em Montpellier, que também era um centro muito forte da maçonaria, eles começam a vir para o Brasil com esses ideais de liberdade. O obelisco que está aqui atrás, até hoje representa o local exato onde foi fundado o Areópago, por coincidência, ao lado da igreja matriz de Pedras de Fogo, que fica na Paraíba. Esses ideais de independência só voltariam com mais força depois que Dom João VI voltou para Portugal, em 1821, e fez do filho Pedro I o príncipe regente do Brasil. Em 7 de setembro de 1822, veio o Grito da Independência. O Brasil estava empanturrado de escravidão. Comprar e vender gente era o maior negócio do novo país independente. No ano seguinte, Dom Pedro I convocaria a Constituinte, mas dissolveu o parlamento quando teve os poderes limitados. Se dizia muito liberal, mas a própria posicionamento dele em relação à Constituição, por exemplo, é pouco liberal, né? Ele impõe uma Constituição. E os estados do Nordeste juntavam-se novamente para deflagrar a Confederação do Equador, em julho de 1824, que queria a independência das 7 capitais. A conspiração foi sufocada rapidamente pelas tropas do Império e seus líderes condenados à morte. Havia sempre uma ideia de ruptura local, né? Isso acontece com a Confederação do Equador, que vai reunir Pernambuco, Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte. Vai acontecer com a Inconfidência Mineira, por exemplo, também, que não tinha essa ideia de liberdade do Brasil, né? Há registro dando contas que na Paraíba restabeleceu-se a ordem somente em 9 de maio de 1835, quando, nomeado pela coroa, Paz de Andrade assumiu o controle da província. O modelo escravagista persistia. Desgastado, o imperador renuncia o trono em favor do seu filho, Dom Pedro II, que reina de 1840 a 1889. Um ano antes do fim do segundo reinado, a princesa Isabel assina a Lei Áurea e põe fim à escravidão no Brasil. A segunda abolição, preconizada pelos abolicionistas, jamais aconteceu. Outro paraibano cruzaria a história da independência. Pedro Américo concluía em Florença, na Itália, o quadro Independência ou Morte, encomendado pela família real, um painel que, sem moldura, tem quase 8 metros de largura e 5 de comprimento. O pintor paraibano faleceu em 7 de outubro de 1905. Foi sepultado em Areia. O quadro do pintor paraibano foi concebido para enaltecer o feito do pai de Dom Pedro II. Não ia representar um governante de uma maneira que não fosse digno de um governante, não importando qual fosse ele. Então, assim, é uma espécie de filtro da época. A mão de obra escrava trabalhava na província da Paraíba nas culturas de algodão e cana-de-açúcar. Mas existem relatos em livros digitalizados no Senado Federal, de autores desconhecidos, de que havia uma madeira de lei que valia muito para a província. Era o pau-brasil. A Paraíba também chegou a ter cafezais, como resgata o jornalista e escritor Laurentino Gomes. Essa pequena cidade de Bananeiras, de 20 mil habitantes, na região do Brejo, da Paraíba, é uma cápsula no tempo e na geografia da história da escravidão. Foi um centro produtor de café em meados do século XIX. Um lugar tão próspero, tão rico, que teve até um barão do café, o Barão de Araruna. Mas, curiosamente, Bananeiras também foi uma das primeiras cidades abolicionistas do Brasil. Mas a riqueza dos cafezais adaptou-se melhor no sul e sudeste.
o que acabou ditando também um pouco do processo demográfico do Brasil. Os estados mais populosos e até mais ricos do Brasil eram os estados do Nordeste. Tá? Para você ter uma ideia, é o seguinte, há 100 anos atrás, mais ou menos 100 anos atrás, não existia Avenida Paulista em São Paulo. No século XIX, Bahia, Salvador, Pernambuco, século XVIII era a parte mais rica do Brasil. A Paraíba dependia do Porto de Recife e as elites também não atuavam para tornar a província autônoma. Essa riqueza de Pernambuco prejudicou a Paraíba pela expansão das terras, pelo interesse dos pernambucanos, mesmo os portugueses radicados em Pernambuco, de expandir os territórios. Muitos escravos foram recrutados para reforçar os efetivos nessas revoltas. Alguns deserdaram dos seus postos. Se levou muito tempo para começar a se observar que isso era um crime contra a humanidade, e o Brasil, infelizmente, vai fazer com que essa libertação seja plena até somente no final do século XIX, já com quase o advento da República, né? Na Paraíba, 2 anos antes da independência, era criado um quilombo na região do Conde, litoral sul do estado, curiosamente batizado de Ipiranga. Resiste até hoje e abriga cerca de 100 famílias. O Brasil foi o último país da América a pôr fim à escravidão. 1 ano depois, Dom Pedro II foi deposto por comandados do Marechal Deodoro da Fonseca, que proclamou a República em 15 de novembro de 1889. A família real foi banida do país por decreto de deputados brasileiros. Mais uma vez, um paraibano cruza a linha dessa história. Foi o presidente Epitácio Pessoa quem revogou o decreto de banimento em 1922, e só então os restos mortais da imperatriz Teresa Cristina, que morreu em 1889, e Dom Pedro II, falecido em 1891, foram trasladados de um cemitério de Lisboa, em Portugal, para a Catedral de Petrópolis, no Rio de Janeiro, 100 anos depois do Grito da Independência. E o Correio Cidades fica por aqui. Vale lembrar que para rever as reportagens é só acessar o site tvcorreio.com.br. O programa volta na semana que vem. Um ótimo domingo para você, boa semana, Deus abençoe, até mais.